Então, pessoal, vamos lá. Primeira aula introdutória aqui. Eu estou na plataforma do Lichess. Só vem em ferramentas, editor de tabuleiro. E você vai chegar nessa plataforma bem aqui que eu estou. Primeiramente, para quem nunca teve contato com xadrez, gente, xadrez é um jogo que tenta simular um confronto entre dois exércitos. Então é um jogo que tem muita tática, muita concentração e você precisa de um plano para poder chegar até seu objetivo. O jogo é jogado com duas pessoas, uma contra a outra, onde uma coordena as peças brancas e a outra coordena as peças pretas. E é jogado num tabuleiro de 64 casas de 8 por 8, ok? 64 casas de 8 por 8. As casas do tabuleiro, eles têm a marcação, onde essa marcação aqui embaixo ela é de A, B, C, D, E, F, G, H, ou seja, de A até H. E essas marcações aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 1 até 8. Ou seja, cada casa ela tem um nome. Ou seja, se eu, digamos, escolher essa casa bem aqui, eu primeiro pego a coluna dela, ou seja, essa área aqui que está vertical, e eu vejo qual é a letra. A vertical é a letra D, ou seja, essa casa está na coluna D, e isso aqui é o que eu chamo de linha, é o horizonte, a horizontal. Na horizontal é o que eu chamo de linha, e ela está na linha 5. Ou seja, essa casa bem aqui, ela é a casa D5, ok? Eu pego primeiro a coluna e depois a linha. Então, cada casa ela vai ter um nome. Ou seja, se essa aqui é a D5, então essa aqui é 5, F5, G5, H5. Essa aqui, G2, F2, E2, D2. Então, cada casa tem uma nomenclatura, ok? Bem simplesinho. Aqui, só para fixar, A8, B7, C6, D5, E4, F3, G2 e H1, ok? Cada casinha tem seu nominho, sempre lembrando primeiro a coluna e depois a linha, ok? Seguindo em frente, nós temos as peças do jogo de xadrez. Nós temos o rei, nós temos a dama, não é rainha, é dama, ok? No xadrez a gente costuma chamar de dama, não rainha. Nós temos a torre, o bispo, o cavalo e o peão, ok? Já a gente chega em cada um. Cada peça, cada tipo de peça tem um movimento específico. Cada peça se movimenta de um jeito. Sendo que a peça mais importante de vocês é o rei. Porque vocês têm que proteger o rei de vocês. E o objetivo do jogo de vocês, ao contrário do que muitos pensam, não é capturar todas as peças do adversário. O seu objetivo não é capturar as peças do adversário. O seu objetivo é impor o checkmate ao rei adversário. O que é o checkmate? Já chegarei nesse ponto, ok? Primeiramente nós temos que ver o que cada peça faz. Vamos começar pela peça mais simples, pelo peão. O peão, ele é uma peça simples, mas ele tem um dever muito importante. Vamos lá. O peão, ele é uma peça que ele só vai para frente. É uma peça que ele só vai para frente. Uma peça que somente vai para frente. Aqui nesse momento estou simulando como se fossem duas pessoas jogando. Um jogador de brancas e um jogador de negras. Sempre lembrando que assim que o jogador de brancas joga, ele só pode mexer uma peça em uma única direção. E o jogador de negras joga em seguida. Então vamos lá. Aqui botando dois peões. O peão, ele é uma peça que ele somente vai para frente. E no começo do jogo, os peões eles vão estar localizados nessa posição aqui. Nessas posições. Eles vão estar na linha... Os peões brancos vão estar na linha 2 e os peões negros vão estar na linha 7. Sempre que começar o jogo, cada lado terá 8 peões, sendo que os peões brancos na linha 2 e os peões negros na linha 7. E eles sempre vão para frente. Ou seja, os peões brancos vão em direção à linha 8 e os peões negros vão em direção à linha 1. Ok? Ok. E eles sempre vão para frente. São peões que sempre vão para frente. Eles nunca vão para trás. Eles jamais vão para trás. Sempre para frente. Quando eles estão nas casas iniciais, eu posso optar por movimentar eles 2 casas para frente. 2 casas de uma vez. Mas se eles não estão mais na casa inicial, eu não posso mais fazer esse movimento. Eles só vão andar uma casa de cada vez. Por exemplo, as brancas aqui fizeram um peão para D4. Digamos que as negras jogaram peão para F5.
Eu não posso agora jogar esse peão para D6, porque ele já saiu da casa inicial. Então, como ele saiu da casa inicial dele, ele só anda uma casa de cada vez. Ok? Digamos que nessa posição aqui agora, as negras joguem E6. O seguinte, o peão, gente, ele realiza a captura nessas casas laterais aqui. Essas duas casas aqui que estão nas laterais dele. Nunca na frente, nunca do lado. Nunca nessas do lado aqui. Só essas que estão nas laterais frontais dele. E o que é a captura? Para quem já jogou dama, a captura é famoso comer a peça, mas a gente não utiliza essa palavra no xadrez, a gente utiliza captura. E como é que a captura funciona? Eu vou, digamos aqui, ó, esse peão pode capturar esse, porque esse aqui está na área de ameaça do meu peão branco. O peão branco está ameaçando essas duas casas brancas aqui. E como esse peão preto está nessa casa de ameaça, eu posso capturá-lo. Então, como realiza a captura? A peça captura a outra e ocupa o lugar da peça capturada. Nunca vai pular, nunca vai atravessar mais de uma casa. Ela sempre vai ocupar o local da peça capturada. Ok? Como eu capturei aqui em E6, as negras também podem fazer o mesmo ponto, já que o peão dela se capturou nessas duas casas laterais frontais. Então ela pode vir e capturar o peão das brancas. Lembrando sempre que quando realizada a captura, a peça fica no lugar dela. Ok? Então, pessoal, uma coisa importante de falar é que os peões eles não atravessam peças aliadas ou adversárias. Por exemplo, começar aqui uma partida fictícia, falando que as brancas sempre começam, no xadrez as brancas sempre obtêm o primeiro lance, em seguida as negras. Então as brancas fazem o primeiro lance. Então digamos que as brancas saem primeiro com peão para E4. E as negras então jogam peão para E5. Nesse momento, as brancas não podem capturar esse peão de E5, porque as áreas de ameaça do peão branco, do peão, são essas duas casas laterais. São as duas casas laterais da frente. Então não posso capturar esse peão aqui que está aqui. Eu só posso capturar se ele estivesse em uma dessas duas casas. E como eu não posso capturar ele, então eu não posso avançar para a casa de E5. Eu não tenho nenhum movimento possível com esse peão. Eu não posso fazer nenhum lance possível com esse peão. Agora, se, por exemplo, eu quero avançar meu peão para E5, eu teria que tirar esse peão daqui da casa, esse peão negro da casa de E5. Como eu faço isso? Eu jogo o lance peão para D4. E aí, se as negras capturarem, porque no xadrez não é obrigado a fazer a captura. Então aqui eu propus o meu peão para as negras capturarem, mas elas têm a opção de não aceitar. Elas podem simplesmente fazer o lance peão para D6. E aí se eu quiser capturar aqui, eu posso capturar, está na casa de ameaça, e as negras também podem capturar. E mais uma vez eu não consigo avançar meu peão porque eu não tenho lance de captura. Agora aqui, por exemplo, eu jogo meu peão para F4. Mais uma vez as negras não capturaram, elas jogaram o peão para G6. E agora eu posso capturar o peão, eu capturei o peão de E5. E agora esse meu peão que está em E4, ele não pode avançar, porque o peão de E5 está na frente dele. O peão de E5 pode avançar livremente, mas o peão que está em E4 ele não pode avançar, porque tem um peão aliado na frente dele. Ou seja, as peças, isso vale para todas as peças, elas não podem ocupar o lugar de peças aliadas ou adversárias. Eu não posso colocar uma peça em cima da outra. E eu não posso passar por cima de outra peça. Isso vale para todas as peças, exceto para o cavalo. O cavalo ele consegue sim passar por cima de outras peças. Agora ele não ocupa o lugar de outras peças, tanto aliadas como adversárias, ele não ocupa o lugar. Quando eu chegar no movimento do cavalo, eu vou frisar de novo isso. Mas lembrando que eu não posso atravessar peças aliadas ou adversárias e também eu só ocupo o lugar de peças adversárias quando eu realizar a captura. Ok? Seguindo em frente, nós temos o que a gente chama de movimentos especiais do peão. O que são esses movimentos especiais? Quando eles estão na casa inicial, vocês já sabem que eu posso andar duas casas. Então digamos que eu saí com o lance peão para E4. Então as negras jogam um lance aqui peão para G6. Então eu jogo lance E5. E aí as pretas jogam peão para F5. Nesse momento, lembrando que eu sempre estaria ameaçando essas casas aqui laterais, que são as casas de captura, o meu peão, como todos os outros peões, eles sempre estarão ameaçando essas
casas, essas duas casas frontais deles, que são as casas ameaçadas por esses peões. Então eles sempre vão estar ameaçando essas casas. Então o peão sempre vai estar ameaçando essas casas. Então quando esse peão passou por aqui, ele passou por uma casa ameaçada pelo meu peão. Então eu posso realizar o que a gente chama de lance de en passant. Esse lance ele me permite que, como o meu peão está aqui na linha 5 e o peão adversário pulou duas casas na frente dele e ele passou por uma casa minha que eu estou ameaçando, que eu estarei sempre ameaçando, ou seja, toda vez que eu tiver o meu peão branco, eu estou com as peças brancas, e meu peão estiver na linha 5 e o meu adversário jogue um peão do meu lado, sempre tem que ser desses dois lados, pode ser tanto desse lado como da direita como da esquerda, duas casas, tem que ser duas casas, eu posso realizar a en passant, que é o seguinte, é como se o peão dele estivesse nessa casa. Eu vou colocar o meu aqui e o dele será capturado, ok? E agora o meu peão está na casa de F6. E como ele está na casa de F6, ele está na casa de ameaça do peão em E7. Então o peão de E7 pode vir e capturar o meu peão. Vamos continuar o jogo aqui ficticiamente. Digamos que as brancas joguem G3, as negras joguem C5, as brancas então F4 e aí as negras jogam com peão C4. Se as negras jogassem, por exemplo, D4, eu poderia tomar aqui por en passant, vir e capturar aqui o peão por en passant. Caso as negras joguem com B4, eu posso vir e capturar o peão desse lado aqui com en passant. Ou seja, eu posso realizar a captura por en passant dos dois lados que o peão passar. Agora um detalhe importante é que é o seguinte, ou seja, para en passant acontecer, se eu tiver de brancas, o meu peão tem que estar na linha 5 e as negras realizassem pular em duas casas, atravessando o meu peão e ficando do lado do meu peão. Se eu estou de negras, o meu peão negro tem que estar na linha 4 e as brancas passarem duas casas, ficando do lado do meu peão. Ok? O importante também de falar é que para fazer en passant, tem que ser no lance seguinte do avanço do peão adversário. Ou seja, nesse momento eu posso fazer en passant. Se eu não realizo en passant, eu faço qualquer outro lance, eu não posso mais capturar por en passant no lance seguinte. Agora eu já não posso mais realizar en passant, porque passou o lance. Eu só posso realizar en passant quando o lance do adversário acontece. Após o lance do adversário, eu posso realizar a en passant. Outro detalhe também. Digamos que... Avançando aqui, estou avançando aqui fazendo a partida fictícia. Digamos que o peão preto está na linha 3. Quando ele chega na linha 3, se as brancas fazem, tipo assim, peão G4, eu não posso tomar esse peão aqui por en passant. Eu não posso mais tomar esse peão por en passant. Entendeu? O en passant, ele só acontece na linha 4 para as negras e na linha 5 para as brancas. Ok? Então, esses são o movimento especial. O outro movimento especial do peão é que, quando eu comecei a falar do peão, eu disse que os peões brancos eles começam na linha 2 e vão em direção à linha 8. E os peões negros começam na linha 7 e vão em direção à linha 1. O que acontece é o seguinte, se um peão branco chega na linha 8, quando ele chega na linha 8, ele pode se tornar qualquer peça do tabuleiro, excluindo ele próprio, ou seja, ele não pode virar um peão e nenhum rei, mas ele pode virar uma dama, uma torre, um bispo e um cavalo. Vale o mesmo para o peão negro. Quando ele chega do outro lado do tabuleiro, ele saiu da linha 7, ele chegou na linha 1, ele pode tornar qualquer peça do tabuleiro, excluindo ele mesmo e o rei. Ele pode tornar um cavalo, um bispo, uma torre ou uma dama. Então o peão no começo do jogo ele é a peça mais simples, mas se tu conseguir fazer com que ele atravesse todo o tabuleiro, ele pode tornar qualquer peça do jogo. De novo, sempre relembrando, quando ele chega do outro lado do tabuleiro, ele não pode se tornar nem um rei e nem ele próprio. Ele não pode virar um peão e nem um rei. Ok? Pessoal, essa foi a aula introdutória, nossa primeira aula, falando apenas sobre o tabuleiro, sobre o peão. Nas próximas aulas eu vou dar em sequência as outras 3 peças, as outras 4 peças na realidade, com a dama, com a torre, com o bispo e com o cavalo. E em seguida comentar o restante dos assuntos. Então, até a próxima.